Eu cresci numa casa onde tudo tinha um horário, um motivo e uma explicação que, no fim, ninguém entendia direito. Meus pais sempre foram obcecados por comparação, com os filhos dos colegas do trabalho, com os vizinhos, com qualquer um que parecesse estar um passo à frente. Tenho 2 irmãos, o Pedro e o Lucas, e nós 3 aprendemos cedo que em casa não havia espaço para o erro. A frase que mais ouvíamos era: se o filho do Cláudio consegue, por que vocês não conseguem? No começo era só irritante. Tirem notas boas, arrumem o quarto, não fiquem tanto no celular. Coisas normais. Mas aos poucos, as regras começaram a crescer como uma sombra que engolia tudo. Primeiro veio o horário para estudar, 2 horas diárias obrigatórias. Depois 3. Depois não podíamos ver televisão durante a semana. Nem sair com amigos. Nem usar fones enquanto estudávamos, porque música distrai o cérebro. Aos poucos, a casa deixou de ser casa. Virou uma espécie de quartel silencioso, onde cada movimento podia gerar um sermão. O Pedro, que sempre foi o mais tranquilo, começou a se fechar no quarto. O Lucas, mais rebelde, discutia o tempo todo. E eu tentava ser a mediadora, a filha boa, aquela que obedecia. Mas por dentro sentia um cansaço que não sabia nomear. Me lembro de uma noite em que a mamãe chegou em casa irritada, porque a colega dela disse que a filha tinha ganho uma bolsa de mérito. Ela olhou pra mim e perguntou: e você? Vai esperar o quê pra trazer um prêmio pra casa? Eu fiquei sem palavras. Tinha acabado de tirar 18 numa prova difícil, mas pra ela isso não bastava. O silêncio que seguiu foi tão pesado que até o Pedro deixou o garfo cair no prato. O tempo foi passando e tudo piorava. Meus pais começaram a acordar a gente às 6 da manhã, mesmo nos fins de semana, pra manter o ritmo. As refeições viraram reuniões de desempenho. Até nossas conversas entre irmãos eram vigiadas porque, segundo eles, falávamos demais e estudávamos de menos. Eu via nos olhos dos meus irmãos o mesmo esgotamento que sentia. Aquele tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Um dia, o Lucas simplesmente explodiu. Jogou os cadernos no chão e gritou: vocês estão acabando com a gente! A gente não vive, a gente sobrevive. Meu pai ficou vermelho, minha mãe chorou, e eu, sem conseguir dizer nada, fui pro quarto e chorei também. Foi nesse dia que percebi que aquilo não era mais só rigidez, era medo. Meus pais tinham tanto medo de que a gente fracassasse que acabaram esquecendo de viver com a gente. Depois dessa briga, as coisas ficaram tensas por semanas. O Pedro começou a ter crises de ansiedade. Eu parei de comer direito, e até o Lucas, que parecia forte, andava calado, como se o peso de tudo tivesse finalmente caído sobre ele. Até que um dia aconteceu algo que mudou tudo. O Pedro desmaiou na escola. Foi um susto enorme. Os professores chamaram meus pais, e o médico disse que era exaustão, física e emocional. Foi ali, no hospital, com todos sentados em silêncio, que alguma coisa finalmente quebrou dentro deles. Minha mãe chorou, meu pai pediu desculpas, e pela primeira vez, eu vi nos olhos deles algo que nunca tinha visto antes. Arrependimento verdadeiro. Nos meses seguintes, as regras começaram a desaparecer uma por uma. O despertador passou a tocar mais tarde. O estudo ganhou pausas. Voltamos a jantar rindo, a ver filmes juntos, a respirar dentro de casa. No começo foi estranho, como se a gente não soubesse bem o que fazer com tanta liberdade. Mas pouco a pouco, fomos nos reencontrando. Hoje, olhando pra trás, entendo que meus pais não queriam nos ferir. Eles só queriam nos proteger de um mundo que parecia cada vez mais competitivo. Só que, no processo, esqueceram que o amor não precisa ser uma cobrança. Outro dia, estávamos todos na sala. Eu, Pedro, Lucas e eles, jogando um jogo de tabuleiro. E o Lucas disse, rindo: lembra quando não podíamos nem rir alto depois das 8? Todo mundo riu. Até meus pais. E foi nesse riso leve, despretensioso que percebi. A casa das regras, enfim, tinha virado um lar de novo. Às vezes, o que salva uma família não é o sucesso, nem as boas notas, nem as comparações. É só perceber, a tempo, que o amor precisa de espaço para respirar.